Oi, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do nosso quadro Pergunte ao Maestro. Se você perdeu a primeira temporada, não fique triste, pois preparamos uma playlist exclusiva para você, que é o nosso Maestro Flix. É só você clicar aqui que você já vai ser direcionado para ela. Mas caso a sua dúvida ainda não foi respondida na primeira temporada, é só você ir aqui no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida que estamos de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as nossas perguntas do dia. Vem comigo, Pergunte ao Maestro. Maestro, muito obrigada por esse quadro. Você pode me dar algum conselho sobre o que eu posso fazer quando a minha voz plena está cheia de ar? A sensação é de que a voz está no fundo da boca e muito cheia de ar. Desde já, muito obrigada. Sua voz plena. O que você quer dizer com voz plena? Você quer dizer voce plena de teatro musical no belting contemporâneo? É um subregistro. O voz plena no canto lírico é a sua voz lírica full. Vamos definir isso aqui agora. Então vamos lá. O maestro Marconi, na sua técnica, chamou de voz plena, ou voce plena, um subregistro masculino, onde há a predominância da meia cobertura. Uou! Esse subregistro normalmente vem da região médio grave e vai até o lá bemol 3. Este subregistro é belting, já. Mas eu decidi não chamar de belting porque, pela tradição de belting, homens não faziam belting. Ele é belting em formação, significa equilíbrio de TA e CT com predominância do músculo encurtador, que é o TA interno. Então, ele é, por definição, belting. Mas eu não chamei de belting, chamei de voce plena, porque é a voz mais importante do Barry Tanner. É a voz que mais deixa ele com um timbre rico. Voz plena de ópera significa a voz de qualquer far vocal. Vamos também chamar isso de far vocal, porque far em alemão é prateleira, né? É categoria. Então, far vocal, vamos colocar assim. No Brasil a gente fala far, né? Mas na verdade é far vocal, a categoria vocal. Soprano, mezzo, tenor, qualquer uma dessas vozes que cante com o máximo da sua projeção e numa sala de concerto, a gente diz que ele está cantando a full voice, e essa full voice chama-se voz plena. Então eu preciso saber qual das duas é. Pelo que você está narrando, provavelmente é a voce plena de teatro musical e você está fazendo ela muscular. Então você está fazendo janeiro, fevereiro ainda. O fato dela estar soprosa significa que pode ser que você não esteja com um fechamento intenso ou um fechamento correto. E isso você precisa fazer exame e procurar uma fono para ver se você não tem algum tipo de problema que não está deixando você fechar. Estar no fundo da garganta não é um problema. Por quê? Quando eu articular o texto desse som, janeiro, fevereiro, aqui não tem texto. Janeiro, fevereiro, eu não perdi o meu espaço e consegui a mesma projeção. Experimente fazer isso. Mantenha ela no fundo da garganta e fale o texto com intensidade dramática, não volume. Intensidade dramática. Se você fizer isso e esse assumir, significa que você está corrigindo esse fechamento simplesmente pela fala. Mas vale a pena fazer um exame para ver se você não está tendo nenhum problema de fechamento e está tendo escape de ar. Tá? Existem pessoas que têm, por exemplo, uma fenda ou tem um nódulo, e quando você pede para a pessoa diminuir a voz em voz muscular, ela está cantando normalmente, você vai pedindo para ela diminuir, ela vai fazendo assim, ó, janeiro, fevereiro, diminui, janeiro, fevereiro, diminui, janeiro, fevereiro. Ela começa a falhar, porque ela não tem controle sobre o seu fechamento. O Garcia dizia, em 1800, que uma voz para ter brilho tem que ter fechamento intenso. Então, a prega vocal tem que realmente fechar para que eu tenha brilho. E ele não está falando de ressonância. Ele está falando de brilho de fonte. Então, alguns professores discordam que dá para colocar brilho pela ressonância. Olha, eu tenho que concordar com Garcia. É muito difícil colocar brilho numa voz que não tenha um bom fechamento. Então, você tem que ver isso, tá? Agora, eu estou chutando, porque eu não sei exatamente o que você está falando. Eu dei várias possibilidades aqui,
para você olhar, experimente fazer isso que eu te falei, põe a Mindvox para ver se você melhora quando você está sentindo muito soproso, quando você articula dramaticamente melhor, se melhora o fechamento e aparece esse brilhinho que você está ouvindo aqui, que com a voz mínima que eu estou, você está ouvindo um brilhinho e ela não está soprosa, nem gutural, entendeu? Isso é legal para você poder ter uma visão melhor. E os exercícios todos os dias, você pode sentir melhora. Mas realmente, um tratamento fonoaudiológico vai ser a melhor maneira e mais rápida para você resolver isso. Muito mais do que com um professor de canto. A não ser que ele seja realmente um professor de canto que conheça muito dessa matéria. Mas ainda assim, eu não indico. Eu indico fonoaudiólogos, tá? Porque, por exemplo, eu posso ajudar um aluno meu a melhorar seu fechamento, com certeza. Mas eu preciso me lembrar, como professor de canto, que o meu aluno, ele fala muito mais do que canta. Então, vamos pensar na sua semana. Você canta quanto, você fala quanto? Então, se ele fala muito mais do que canta, é muito mais importante que o fonoaudiólogo não só dê uma fisioterapia para a musculatura, mas que o ensine a mudar o hábito de fala para que ele consiga resolver isso na vida. Não naqueles momentos que ele canta, só. Então é muito mais interessante um fonoaudiólogo resolver isso. Segundo, um professor de canto não é especialista nisso. Então, ele pode ajudar o aluno na hora da emissão e ele pode estar trabalhando num território que não está saudável e se ele realmente não souber o que ele está fazendo, ele pode piorar essa condição. É muito sério isso. Vou te dar um exemplo clássico. Quando a prega não fecha, eu já vi esse médico fazer, tá? O médico vai lá e vê que a prega não fecha. Aí ele fala assim, ó, faz um pouquinho mais forte. Tá fazendo com a língua assim, ó. Não sou fechado. Ele fala, faz um pouquinho mais forte. Fechou. Agora fechou. Claro que fechou. Mas fechou por pressão. Então, no natural ela não fecha. Na hora que eu empurro um pouquinho, ela fecha. Essa não é uma condição boa para eu fazer. Resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Não é assim que se fecha uma prega vocal, aumentando a força. Mas eu já vi isso em exame. O cara me manda o exame natural não fecha. O médico manda aumentar um pouquinho, fecha. Entendeu? Ele manda recrutar mais o TA e aumentar o sopro. E naturalmente a prega fecha mais. Tá. Mas a pessoa vai cantar assim o tempo inteiro? Não é um médico que vai te dizer como fechar. Não é. Desculpem, mas não é. Esse trabalho é o trabalho do fonoaudiólogo. Então, o médico pode te dizer por que não está fechando. Ele pode te dizer, olha, não está fechando, você tem um pólipo aqui que já vem, antigo, está aqui. Ou ele pode dizer, você tem uma fenda ampulheta, você tem uma fenda posterior muito grande, está quase médio posterior. Você, sei lá, estou chutando. Ou você tem um sulco, sei lá. Mas quem vai te ajudar com isso realmente é o fonoaudiólogo. E eu considero que os problemas da voz, 95% dos problemas vocais estão na emissão da voz falada. A voz falada atrapalha muito a voz cantada, mas muito, muito. Às vezes eu tenho um trabalho com a doutora Silvia e eu falo, Silvia, eu vou te mandar um cantor que canta super bem, tá? Não faz sentido. Faz sim. Fala muito mal. Então, tem uma fala muito ruim, que puxa ele para baixo, eu preciso que mude isso, porque demora muito tempo para ele se aquecer, para ele tirar a voz daquele fundo que ele está, para ele poder cantar. Eu preciso que você mude o hábito dele. Mude o hábito dele de vida, sabe? E aí entra a fisioterapia para fortalecimento da musculatura e o hábito, não é? Mudar um hábito de fala é muito difícil. Você tem que ter muita técnica para conseguir fazer isso, não é? Então, faça o exame e procure um bom fonoaudiólogo, tá bom? Maestro, o que você acha de encaminhar alguém de sua responsa para Goiânia? Olha, um dos meus sonhos é estudar Belt, mas até onde eu sei, não há ninguém aqui.
Será que não? Mas olha só, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram, inclusive, de pessoas dizendo: eu queria muito ser seu aluno, mas eu sei que você não pega alunos iniciantes. Quem disse? Eu amo pegar alunos iniciantes. Porque se eu pego o aluno iniciante, ele não vem com vício, eu coloco ele no jeito rápido. Agora, quando ele vem de outros professores, é complicado. Não é que eu não goste, mas tem que desfazer algumas coisas que não estão funcionando. Como é que eu sei que não estão funcionando? Porque ele me procurou. Porque se estivesse funcionando, ele estaria continuando com o professor dele. Não é? Faz sentido? Primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos num universo online. Você não precisa fazer uma aula com o professor em Goiânia. Você pode fazer aula com o professor em Nova York, se você quiser. Então, não perca tempo. E agora, existem pessoas que estão aí, você pode entrar em contato com o Fábio. É que assim, os professores capacitados mudam de estado às vezes. Então, eu tenho uma memória de uma pessoa que está em Goiânia, mas que agora está em Brasília, que sabe assim, eu não tenho... De memória eu sou péssimo, gente. Sou péssimo. Mas eu sei que tem gente na região aí, que quando voltar ao presencial, você vai poder fazer aula com ele. Eu entendo. Mas enquanto não rola o presencial, faça aula com um professor de Belting contemporâneo online. As pessoas têm um preconceito com aula online. Eu tinha preconceito com aula online. E eu descobri que os meus alunos andaram muito na pandemia, às vezes até mais do que no presencial. Então, porque a aula fica gravada, porque ele se vê, a aula em vídeo, ele me vê, tem a minha imagem na aula dele, ele vê que tipo de embocadura eu estou fazendo, tem uma série de coisas na decupagem da aula que é melhor. E eu sugiro uma coisa para vocês quando vocês fizerem aula. A ferramenta que eu uso, ela grava o vídeo. Mas eu sugiro que você, além de ter aquele som do vídeo, que você grave com o seu aparelho digital a aula separada. Você tem duas fontes para você escutar o seu timbre. E na hora de decupar a sua aula é muito melhor. Porque você vê sua imagem, vê a minha imagem e escuta o áudio das duas. É muito bacana. Então não deixe de fazer a aula porque não tem ninguém aí perto, sabe? Faça online. E para as pessoas que estão mandando mensagem, que dizem: eu sei que você não pega iniciantes, vocês estão muito enganados, tá? As pessoas acham que porque eu tenho muitas estrelas fazendo aula comigo, que eu não pego iniciante, que eu não tenho... Gente, a coisa que eu mais acho interessante é construir um aparelho saudável desde o início, não é? Eu estimulo isso nos meus alunos. Não comece a cantar, comece estudando, porque você já não vai no caminho errado. Porque voltar para trás é pior, sabe? Ainda mais quando a pessoa já estudou tanto tempo. Eu também gosto de pegar essas pessoas, porque essas pessoas, elas às vezes vêm para você num momento de desespero e num momento de muita depressão. Tipo, eu estou tentando há tanto tempo, já tentei com tantas pessoas, nunca dá certo, você é minha última esperança. Eu escuto muito isso. Na verdade, as pessoas acham que eu escolho os meus alunos, que eu escolho as pessoas mais talentosas, as mais incríveis, para ter as melhores estrelas. Isso não é verdade. Eu tenho muitas vozes lindas estudando comigo, mas eu tenho muitas vozes com problemas. Na verdade, eu acho que eu tenho mais vozes com problemas do que vozes lindas. Entendeu? Porque as pessoas procuram a mim quando elas têm problemas vocais sérios, não é? Então, eu não acho isso ruim, não. Eu acho que se eu puder ajudar essas pessoas a realizarem seus sonhos, tá tudo certo. Agora, também não sou só eu. Existem professores de Belting contemporâneo que estão dando aula nas suas casas via online, né, pela ferramenta online, que são incríveis e podem começar com você e aí depois até encaminharem para mim, não sei. Mas tirem esses tabus, sabe? Não existe isso. Quando você quer fazer aula com o professor, você vai lá e faz. Como eu fiz com o Martin Katz, quando eu estava nos Estados Unidos. Eu ia atrás dele onde ele estava, não tinha aula online. Eu ia atrás dele onde ele estava, mandava e-mail, falava: onde o senhor está? Eu estou em Nova York, estou indo para Nova York, então fazer aula. Onde você está? Estou em Illinois, vou para Illinois, então fazer. Entendeu? Eu ia atrás, porque se ele abriu essa porta para mim, se ele disse: eu quero te dar aula, você vai ser meu pupilo, a partir desse momento... eu ia atrás, entendeu? E não era barato.
Porque além de eu pagar a aula, eu tinha que pagar avião, hospedagem, comida, tudo. E eu era aluno nos Estados Unidos, não é? Estava fazendo faculdade. Tudo bem que eu dava aula também, eu tinha eu fazia uma reserva e todo o meu dinheiro que eu dava de aula particular, eu juntava esse dinheiro em cash para as minhas viagens, para fazer meus coachings. Era tudo muito organizado, eu sempre administrei muito bem isso, porque eu sabia que era investimento na minha carreira. Então, não se preocupe com isso. Mas, de qualquer forma, entre em contato com a nossa produção aqui do estúdio para você saber quem são os professores que estão mais próximos de você. Em Brasília eu tenho certeza que tem, e em Goiânia eu tenho quase certeza que tem também. Eu não sei se ela está em Goiânia ainda, tá? Mas fale com a produção que eles podem te orientar, tá bom? Já que a gente está falando tanto de Mindvox, eu quero lembrar para vocês que a nossa Belting Store faz aniversário até julho, até o final de julho, e vale o nosso cupom Marconetes, que o Fábio inventou esse cupom, que você pode ganhar R$45 de desconto na compra do seu Mindvox. Alan, coloca aqui o vídeo explicativo do Mindvox. Agradeço pelo quadro. 2 perguntas. Como facilitar o giro da voz, sou tenor, no lírico, além de aulinha, é claro. Outra, poderia explicar fisiologicamente como o giro ocorre? Olha, deixa eu pensar. Nesse quadro, complicado, porque não dá para explicar assim fisiologicamente, rapidamente. Mas, o que é o giro num tenor? Vamos falar num tenor, vai. Você é tenor. Giro, teoricamente, isso aí também varia de professor para professor, acontece quando a voz ganha formante de cantor. Então, entre lá no Google, procure o que é formante de cantor, que você vai entender. Alguns professores chamam de ring da voz, outros professores chamam de bite da voz lírica. O que é isso? Sabe aquele brilho de tenor que tinha o Pavarotti, que é a voz do século, que era o brilho mais lindo, que no caso dele às vezes nem era formante de cantor, era uma afinação de F2, que é uma outra formante, mas que no caso do Krauss, por exemplo, você escuta muito bem. Eu vou pedir para o Alan colocar aqui um trechinho do Krauss para você ouvir este brilho de formante de cantor. Na teoria, seria o cluster de F3, F4 e F5, essas últimas formantes. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque é muito complicado, tá? Explicar assim num quadro. Agora, então, para eu conseguir isso, várias coisas precisam acontecer. F1 e F2 tem que estar no máximo do seu aproveitamento. Então, várias coisas precisam acontecer aí. O Sumber fala no livro dele sobre posição de mandíbula, posição de língua, posição de... Eu também falo no meu livro sobre isso.
Se a língua está próxima do dente, afina de um jeito F3. Se ela está longe do dente, ela afina de outro jeito F3. Se ela está para o palato duro, ela afina de um jeito. Se ela está para o palato mole, ela afina F2 de outro jeito. Se a garganta está aberta, F4 afina de outro jeito. Então, tudo isso tem a ver com o giro. Professores de canto lírico que não falam sobre formante, falam sobre outra maneira de pensar. Falam sobre elevação velar e o abaixamento da laringe, ampliação da faringe, criam um oscuro necessário para o brilho da voz acontecer com um bom fechamento. Então vamos narrar lá Garcia. Garcia fala que o brilho e o equilíbrio do chiaroscuro vem fechamento glótico intenso, que ele chamava de pinch de aritenoides, que era o que ele via com o lingoscópio, que eram as aritenoides se fechando, brilho, e oscuro, ou sombreamento pelo filtro, pela faringe. Era assim que ele dizia. Cada teórico vai dizer uma coisa, né? O Lamperti tinha uma coisa muito interessante, que ele falava de vocalizações com o A no fundo da garganta. Olha que interessante, o A normalmente eleva a laringe. Quando você manda fazer um A no fundo da garganta, a laringe abaixa. Então ele faz um brilho de A com a faringe mais ampla, oscuro, equilíbrio de chiaroscuro. Então, depende da corrente que ele está, né, que está sendo... Os meus alunos, os meus pupilos, né, os meus pupilos professores, que são professores do estúdio, todos eles estudam todos os tratadistas comigo. Então, a gente estuda Lamperti, a gente estuda Garcia, a gente estuda um pouco de Tosi, a gente estuda Richard Miller, a gente estuda James Stark, a gente estuda Sundberg, mais um pouquinho de cada um, para eles entenderem de onde eu tirei a minha maneira de pensar. E a minha maneira de pensar é só a minha. Tá? Então, girar a voz seria o quê? Conseguir esse brilho no máximo, mas eu chamo esse brilho de metal oscuro, porque ele não pode ser um brilho achatado. Meu professor dizia assim, sua voz tem brilho, porque minha voz sempre teve brilho. Sua voz tem brilho, mas corre feia, viu? Ele dizia isso. Sua voz corre feia. Ela vai até o final do teatro, mas ela corre feia. Porque só tem brilho. Então ela fica assim, sabe? E é um brilho que não é um brilho, vamos dizer, saudável, porque ele fadiga. Porque você não tem um equilíbrio dos músculos. Então, ele dizia para mim, não se preocupe. Essa voz horrorosa aí que você está fazendo vai sumir. Porque uma hora eu vou conseguir equilibrar esse chiaroscuro e ela vai correr do mesmo jeito, mas ela vai correr equilibrada. Então, vários assuntos estão sendo falados aqui. Equilíbrio de chiaroscuro vai fazer com que o brilho melhore, certo? Porque o brilho vem um brilho metaloscuro, um brilho interessante. E no caso do tenor, tem uma coisa a mais, vamos dizer assim. A elevação velar, o abaixamento da laringe, a amplitude da faringe vai ajudar. Você vai trabalhar bastante essa voz muscular. Depois você vai adicionar a cavidade nasal e a cavidade oral, que são 5 cavidades no canto lírico, para que você consiga melhorar o chiaro sem perder esse oscuro. Mas tem uma coisa preponderante no tenor, que talvez nas outras vozes não seja tanto. Pode ser que eu esteja enganado, tá? Mas é que a experiência que eu tenho com tenores o tenor é uma das vozes mais complicadas com relação a isso. Pressão subglótica. Tenor é uma das vozes que mais faz força. Então, tá tudo certo aqui em cima, tá tudo certo na faringe, os filtros estão todos certos e ele empurra. Quando ele empurra, ele não consegue resolver nada. A voz não resolve. Então, qual é a coisa mais importante num tenor, antes de qualquer coisa de filtro? Trabalhar a doçura e o veludo do fechamento. Isso, para mim, é a coisa mais importante num tenor. É conseguir que ele cante com essa doçura nos ataques, e eu chamo isso de checking. Eu ataco o agudo por quinta, por checking, como se eu estivesse checando a doçura. Aí depois eu ponho voz. Ou pelo mix tênue, ou pelo mix denso, nunca pela voce plena. Porque isso não vai fazer com que ele... O que acontece com os tenores? Às vezes eu preparo o tenor todo certo, ele está com a elevação velar, ele está com a faringe ampla, ele está com a laringe baixa, ele está com cavidade nasal, tá tudo certo, e ele abre a boca e faz... Você fala, por que está dando errado? Porque a pressão subglótica, o equilíbrio, retenção, propulsão está errado. E ele aprendeu assim.
porque ele aprendeu apoia, apoia, e essa palavra apoia dá uma ideia de força. E apoio é um suporte. Eu não preciso fazer força, tá? Eu vou pedir pro Alan colocar um trechinho aqui do Clayton Putzi, que é meu aluno, que canta dessa forma, e você vai perceber como o checking acontece e como não tem esse punch na hora que vai fazer os agudos. Tem sim um filtro grande, mas não tem esse punch, não é necessário isso. Né? Vários cantores têm essa característica, a Lanha tem essa característica, Kraus tem essa característica, mas eu vou colocar um aluno meu para você ouvir, tá? É óbvio, ele não começou a estudar comigo, ele já veio para mim tenor lírico, mas agora a gente está mexendo no seu filtro, porque a sua emissão é tranquila e quando não fica, eu pego no pé, para que fique sempre essa voz que abraça a plateia, apesar de ser agressiva quando precisa, porque tem informante de cantor. Essa explicação foi bem complicada, aí você volta lá no YouTube para você entender tudo de novo, mas a aulinha com certeza vai ser muito mais fácil para você. E esse processo ele é por partes, tá? Não é uma coisa simples de se fazer. E eu acho que o professor tem que ter skills para conseguir fazer isso, tá bom?